Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. E nos aqui para darmos continuidade ao estudo do terceiro trimestre de 2025, no qual estamos estudando sobre a Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Já estudamos a primeira lição, intitulada A Igreja que Nasceu no Pentecostes. Já estudamos a segunda lição, que foi intitulada A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. E hoje estudaremos a terceira lição do terceiro trimestre de 2025, intitulada Uma Igreja Fiel à Pregação do Evangelho. Desde já, agradeço a você que está nos assistindo neste momento e peço que você deixe o seu like e compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs para que possamos alcançar ainda mais pessoas com o ensino que nós deixamos aqui neste canal. Hoje estamos aqui com a camisa da Leitura Diária EBD, que é um outro canal que nós temos. Eu, em companhia de mais 11 professores e professoras, nós estamos juntos neste canal Leitura Diária EBD. Você pode acessar aí, Leitura Diária EBD, coloca o nome Daniel Dutra depois, ou o nome de um outro comentarista, aí você vai encontrar esse canal onde diariamente nós disponibilizamos um comentário sobre a leitura diária. Então conheça também o canal Leitura Diária EBD, que é um canal que nós administramos e temos todo o cuidado com os áudios que ali são disponibilizados, para que você, meu caro professor e aluno, tenha diariamente o comentário da leitura diária, e isso fazemos com muito carinho, com muito amor, porque amamos a Escola Bíblica Dominical. Dito isso, nós queremos orar ao Senhor para que Ele nos abençoe na exposição desta aula. Ore comigo, por favor. Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti a oportunidade que temos de estar aqui, Senhor, neste canal, para transmitir a Teus filhos mais uma lição. Que o Teu Espírito nos oriente naquilo que queremos falar e que Teus servos possam ouvir, guardar, praticar e ensinar a Tua palavra com veracidade, com autoridade. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos, pois, à nossa aula e sempre começamos com o nosso texto áureo. O texto de ouro, o texto áureo da lição, encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 12, o versículo que diz: E quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Repetindo, e quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 12. É interessante olhar esta passagem e fazer uma comparação com o que Pedro disse ao coxo no versículo 4 deste mesmo capítulo. Pedro disse assim: E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. Versículo seguinte: E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Quando Pedro chegou ao templo, ali na porta chamada Formosa, ou porta Nicanor, ele disse para aquele coxo: Olha para nós, para que o coxo visse que, na verdade, ele não tinha nenhuma esmola especial para lhes dar, mas tinha a cura, tinha a solução daquele problema. E não era em nome dele. Ele disse o quê? Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Naquele momento, olhar para Pedro era no sentido de reconhecer que ele não tinha nada, mas que em Cristo ele podia fazer algo por ele. E este algo foi realmente a cura. Agora, Pedro diz para a multidão: Por que olhais tanto para nós? Porque apesar de Deus usar Pedro e João para aquele grande milagre, quem eram eles? Apenas discípulos do Senhor Jesus Cristo. E Pedro então diz: Por que olhais tanto para nós? Esse é um detalhe importantíssimo para nós que realizamos a obra do Senhor, para nós que somos pregadores do Evangelho. É claro que as pessoas olham para nós no sentido de esperar de nós alguma coisa que venha de Deus, autoridade, palavra, unção, mas as pessoas não podem olhar
tanto para nós, no sentido de nos considerar superiores, maiores, mais virtuosos do que os demais, mais santos do que os demais. Portanto, é importante que alguém olhe para nós, mas não é bom quando as pessoas olham tanto para nós e nos veem como alguém diferenciado, como alguém que tem mais unção, mais poder, mais santidade. Isto é um perigo e isso tem acontecido com muitos pregadores na atualidade. Esta lição é um grande alerta para todos nós que pregamos a palavra de Deus. Olhar para nós, sim, mas olhar tanto para nós, não. Isso pode nos levar à queda, ao pecado, quando as pessoas olharem para nós como alguém muito especial, como alguém dotado de um poder que os outros não têm. Na verdade, o que fazemos é em nome do Senhor e para a sua glória. Amém? Vamos então à verdade prática. A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Repetindo, a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Prosseguindo, leitura bíblica em classe, Atos capítulo 3, versículo 11 a 19. Atos capítulo 3, versículo 11 a 19, diz assim a palavra do Senhor. E apegando-se ele quem? O coxo, após ser curado, e apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, e de Isaque, e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho, Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negasteis, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e, pela fé em seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham, assim, os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Amém. Vamos aos objetivos da nossa lição? Primeiro objetivo, expor a importância da pregação das Escrituras. Segundo objetivo, demonstrar como o Espírito Santo capacita a igreja a pregar com poder e autoridade. Terceiro objetivo, incentivar os alunos a pregarem uma mensagem de esperança fundamentada na palavra de Deus. Repetindo, expor a importância da pregação das Escrituras. Demonstrar como o Espírito Santo capacita a igreja a pregar com poder e autoridade e incentivar os alunos a pregarem uma mensagem de esperança fundamentada na palavra de Deus são, pois, os nossos objetivos. Vamos então à nossa introdução. Sempre lembramos que é importante que o professor tenha à sua mão uma canetinha para que possa fazer as devidas anotações. Tenha a revista da Escola Dominical nas mãos e o exemplar da Palavra de Deus para que possa acompanhar a lição. Procederemos do mesmo modo que sempre fazemos aqui, que é ler a lição, passar por toda a lição, observando os detalhes, aquilo que foi trazido pelo nosso comentarista, tecendo comentários quando for conveniente. Nesta lição, nós não acrescentamos muito conteúdo. Na verdade, ela está muito bem elaborada. E nós queremos aqui parabenizar o nosso comentarista por essa lição tão bem explicada, que é a lição de número 3, que nos dá a liberdade de falarmos também da importância da pregação do Evangelho em nossos dias. Algo que tem sido uma preocupação de nós, ensinadores, de pastores sensatos a respeito do que está acontecendo em nossos púlpitos.
Muitas vezes nós ouvimos mensagens sem objetivo, sem tema, sem título, mensagem que visa apenas alegrar o povo ou emocionar o povo, e poucas mensagens evangelísticas, poucas mensagens que falam da segunda vinda de Jesus Cristo, poucas mensagens que são verdadeiramente bíblicas. Temos visto e ouvido muitas analogias, muitas colocações impróprias de textos sagrados. É um alerta para nós. Pedro, quando pregou baseado nas Escrituras Sagradas. E nós temos que fazer da nossa pregação uma pregação bíblica cristocêntrica que vise avisar as pessoas quanto ao perigo do pecado e quanto ao futuro, que pode ser eternamente com Deus no céu ou eternamente no sofrimento eterno. As mensagens de hoje são mensagens de autoajuda, são mensagens que estimulam o ego, são mensagens que não terminam com um convite, com um apelo à conversão. Isso tem sido uma constante em nossas reuniões. Pregadores que acham que porque a sua palavra alegrou o povo e o povo está glorificando a Deus, que a mensagem dele foi maravilhosa. E quando chega no final, nós não conseguimos ficar com o conteúdo na nossa mente, no nosso coração, para nós memorizarmos, para guardarmos, para mudar a nossa vida em função daquilo que aprendemos. E a mensagem é para isso, irmãos. É para mudar, transformar corações e vidas. E, infelizmente, hoje as pessoas se comprazem apenas em se alegrar em ouvir uma mensagem, e nós temos visto aí o avanço de um tipo de mensagem que não é bíblica acontecendo frequentemente em nossos púlpitos. Vamos então à nossa introdução? Esta lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica: seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo o que ensina. É por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito de Deus. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor. Tanto aqui está um alerta, uma caracterização da igreja nesta introdução. O comentarista chama a igreja de Jerusalém como uma igreja bíblica. E a nossa igreja é uma igreja bíblica. Nós temos aí esse termo, igreja bíblica, citado nessa introdução como um alerta para nós. Nós estamos pregando Bíblia ou estamos pregando apenas emoções? Ou estamos pregando apenas nossas experiências? Ou estamos pregando apenas analogias? Ou estamos pregando apenas teorias e ideologias? A igreja bíblica é aquela que prega a Bíblia, que prega o verdadeiro evangelho. Primeiro tópico da lição: a igreja que prega as Escrituras. Vamos então ao primeiro subtópico do primeiro tópico. As Escrituras revelam Deus. A igreja deve pregar as Escrituras, pois elas revelam Deus. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos 3, versículo 11 a 26, é um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo é completamente baseada nas Escrituras e coloca Deus no centro. Pedro usa trechos das Escrituras para fundamentar sua pregação, citando Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 a 19, Gênesis 22, versículo 18. Há também uma conexão com Salmo 22, versículo 1 a 31, Daniel capítulo 9, versículo 26. Além disso, Pedro mostra que Deus sempre esteve presente e agindo na história do seu povo, da mesma forma que os autores da Bíblia falavam sobre a revelação de Deus ao longo dos tempos. Temos então, meus amados irmãos, uma pregação bíblica, baseada na Bíblia, com fundamentos bíblicos. É bom citar isto, porque muitos pregadores pegam o texto sagrado, leem um versículo e esquecem até do versículo que leu, porque não retornam a este versículo. E quando falamos da importância de um título numa mensagem, é porque o título faz com que o pregador ele se apegue ao tema,
aquilo que ele realmente vai falar ou pretende falar. O que vemos muitas vezes é que a pessoa lê um texto e depois ele fica indo do Apocalipse ao Gênesis, do Gênesis ao Apocalipse, citando textos sem conexões. E talvez ele encontre uma palavra que alegra o povo, e naquela palavra que o povo se alegra, ele fica. Nós notamos isso nas pregações. Isso não é bom. Temos que ter um conteúdo bíblico para transmitir ao nosso povo, porque a palavra de Deus é que faz a diferença na vida daquele que ouve a pregação. Continuando, o segundo subtópico do primeiro tópico, as Escrituras testemunham de Jesus. As Escrituras apontam para Cristo. Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele. Cristo é o centro da Bíblia. Essa era também a compreensão do apóstolo Pedro. Segundo suas palavras, os profetas anunciaram antecipadamente o sofrimento de Cristo. Se lermos Isaías capítulo 53, veremos como Isaías falou da crucificação, da morte de Jesus, até do seu sepultamento, com tanta clareza, e o verbo estando no passado, como se já tivesse acontecido aquele fato. Portanto, no Antigo Testamento, nas leis, nos profetas, nos escritos, nós temos a pessoa do Senhor Jesus Cristo presente e também o seu sofrimento na cruz por nós. Continuando, a pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar que a rejeição de Jesus e sua morte não foram por acaso, já haviam sido preditas pelos antigos profetas. Portanto, Pedro encontra base bíblica para falar: olha, vocês rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, mas isso já estava profetizado no Antigo Testamento. Mas isso haveria realmente de acontecer, porque o Senhor já tinha previsto que isso aconteceria. Prosseguindo, terceiro subtópico do primeiro tópico, as Escrituras confrontam o pecado. Então, as Escrituras revelam Deus, as Escrituras falam de Jesus Cristo e as Escrituras confrontam o pecado. A verdadeira pregação também mostra o problema do pecado e o confronta. Quando nós abrimos a palavra de Deus e expomos a vontade de Deus, logo fica claro, irmãos, que o homem precisa de Deus. O homem precisa da salvação em Jesus Cristo, porque a Bíblia confronta o pecado. No texto citado, Pedro usa o termo metanoeo, traduzido aqui como arrependei-vos. Essa palavra, além do já conhecido sentido de arrependimento, significa também mudança de mente e mudança interior, especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus. A pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes. Lembre-se que quando Pedro proferiu o primeiro sermão, a reação daquela multidão foi: que faremos, varões e irmãos? Ou seja, diante desta palavra, que atitude devemos tomar? Irmãos, que no final das mensagens em nossos cultos, isso também aconteça no coração do pecador, que ele se sinta confrontado pela palavra e pense: e agora? O que irei fazer? Nós temos visto muitos preletores, alguns bem assistidos nas redes sociais, que pregam mensagem apenas que massageia o ego. Não pregam mensagem de arrependimento, de contrição, não pregam mensagem que levem pessoas a refletir e dizer: o que eu faço da minha vida? Alguns desses preletores são até admirados por autoridades, por celebridades que gostam de ouvi-los, principalmente porque não são como João Batista, que confrontava corajosamente o pecado. E você sabe muito bem o que aconteceu com João Batista por ele ser ousado dessa forma. Então, muitos pregadores não querem perder os seus seguidores, não querem perder as suas visualizações, e ao invés de seguir o que a palavra de Deus diz e realmente pregar a palavra, fala aquilo que agrada ao povo. Meu amado irmão que é pregador, minha amada irmã que é pregadora, seja um autêntico profeta nesta geração. Como Pedro disse em Atos capítulo 2, versículo 40, esta geração é uma geração perversa e nós precisamos então confrontá-la com a palavra de Deus, dizer: isso que vocês fazem não é correto, Deus não aprova e virá juízo sobre você se você não mudar o rumo da sua vida.
Continuando então, vamos para a sinopse da primeira parte da lição. A Igreja Bíblica fundamenta sua pregação nas Escrituras, que revelam Deus e testemunham de Jesus Cristo. Repetindo, a Igreja Bíblica fundamenta sua pregação nas Escrituras, que revelam Deus e testemunham de Jesus Cristo. Segundo tópico da lição, a Igreja que prega no poder do Espírito. Vamos então ao primeiro subtópico do segundo tópico. O Espírito capacita o mensageiro. Não podemos nos esquecer de que Pedro estava cheio do Espírito Santo quando pregou a mensagem registrada em Atos 3. Isso fica evidente no uso do verbo grego atenizou, traduzido como fixar os olhos na mensagem, e Pedro com João fitando os olhos nele. Isso fala de autoridade, irmãos. Fitar os olhos em alguém, olhar com firmeza para alguém, olhar com firmeza para aqueles que estão nos assistindo, olhar com firmeza para aqueles que estão nos ouvindo. Isso é resultado de alguém que tem a autoridade do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a ousadia do Espírito Santo, fitando os olhos nele, olhando com firmeza, olhando diretamente. Isso é o que esse termo diz para nós. O estudioso Strong explica que, no Novo Testamento, esse termo é usado para descrever momentos de revelação, reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligados a acontecimentos divinos ou milagrosos. Segundo subtópico do segundo tópico, fixar os olhos. Essa mesma expressão também é usada para descrever o apóstolo Paulo cheio do Espírito Santo, quando olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra e o curou. Da mesma forma, aparece em Atos capítulo 13, versículo 9, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no falso profeta Elimas, ou Elimás, para repreendê-lo. Retomando o episódio de Pedro, isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar. O Espírito Santo é quem inspira e dá poder à pregação da palavra. Portanto, pregar não é apenas fazer um discurso muito bonito, com palavras que às vezes nem quem está falando conhece. Às vezes a gente ouve as pessoas falarem certas palavras e nós ficamos pensando, será que esse irmão ou essa irmã sabe realmente o que está falando? Pregar é anunciar a mensagem de Deus com a autoridade e a unção do Espírito Santo. Então é preciso conhecimento bíblico? Sim, nós vimos isso no primeiro tópico, mas também é preciso autoridade do Espírito Santo, ousadia do Espírito Santo. Isso faz com que a nossa atitude na pregação seja mais ousada, de trazer pessoas à frente para receber batismo no Espírito Santo, de orar pelos enfermos após a mensagem. A ousadia do Espírito faz a diferença na pregação e principalmente na pregação pentecostal. Terceiro subtópico do segundo tópico, o Espírito glorificará a Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo o glorificaria. O Espírito Santo nunca chama a atenção para si, mas sempre aponta para Cristo. Isto é exatamente o que vemos na cura do paralítico na Porta Formosa em Atos 3. Aqui o nosso comentarista faz uma analogia muito interessante. Diz assim: Pedro, cheio do Espírito Santo, aquele que glorifica o Senhor Jesus Cristo, não poderia aceitar ser o centro das atenções. Ele deixou claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade. Varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos capítulo 3, versículo 12, que é o nosso texto áureo. Este versículo nos ensina muito, irmãos. Quando pregamos e há um bom resultado, almas se convertem, pessoas são curadas, pessoas são batizadas no Espírito Santo, nós temos que dar a glória a Deus. Alguns pensam que porque todas essas coisas aconteceram, ele é um santo, ele é um homem que tem uma virtude especial. Não, o poder, a virtude vem de Deus, e é Ele quem nos autoriza a usar o seu nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pedro disse, foi em nome de Jesus que nós fizemos isto.
Da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro não é uma pregação bíblica. Isso não passa de um discurso humano. Então tenhamos cuidado com aqueles que se colocam muito na mensagem. Nós temos que deixar fluir a palavra através de nós. Nós temos que deixar Cristo fluir através de nós e não dizer comigo é assim, eu, pastor Daniel. Não, irmãos, tire o seu nome. Você é apenas um canal de bênção para que Deus possa fazer milagres na vida de outras pessoas. Pedro diz, porque olhais tanto para nós. Não deixe que as pessoas olhem tanto para você. Eu ouvi um pregador contando uma experiência que depois que ele pregou uma mensagem, ele foi proibido de fazer o apelo pelo pastor da igreja. E o pastor não queria que ele fizesse o apelo. E ele insistiu com o pastor, insistiu, deixa eu fazer o apelo. E quando começou a fazer o apelo, e ele tinha pregado já a palavra do Senhor, veio 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, mais de uma dezena de pessoas vieram à frente, e ele percebeu que aquilo poderia contagiar o seu coração. O que ele fez? Ele pediu ao pastor da igreja para orar ao Senhor por aquelas vidas que estavam ali. E quando ele percebeu que a atenção poderia se voltar para ele, não para Deus, ele se retirou do ambiente e orou ao Senhor e pediu graça a Deus e disse, Senhor, a glória e a honra é tua. Eu saio de cena neste momento e que o Senhor possa glorificar o nome do teu filho no meio daquele povo que está ali à frente orando. E ele se retirou e foi chorar aos pés do Senhor, pedir a graça de Deus para continuar pregando a palavra do Senhor. Um ótimo exemplo para alguns que se acham, né, e vão para as redes sociais, ganhei 30 almas hoje, ganhei 45 almas. Irmãos, muitas vezes a pregação ela só faz com que a pessoa venha à frente. Às vezes a alma já foi conquistada. Ela está ali apenas para ouvir a palavra e consolidar aquela decisão que ela tomou, porque eu me lembro de um caso de uma pessoa que numa congregação nossa aceitou a Jesus em casa, durante um culto ao ar livre que nós fazíamos. E quando ela foi na igreja e foi à frente, eu perguntei, você já aceitou Jesus como Salvador? Ela disse, aceitei na minha casa, ouvindo um culto ao ar livre. E às vezes a gente pensa que porque a pessoa foi na frente ali na igreja, foi aquele momento que ganhou aquela alma. Não, muitas pessoas já vão para a igreja já com a decisão tomada anteriormente. Então é bom glorificar sempre a Deus, dar a Ele a devida glória, sair de cena e fazer com que Ele seja glorificado através de nós. Sinopse da segunda parte da lição, a igreja que prega no poder do Espírito tem mensageiros capacitados, mensagens inspiradas pelo Espírito Santo e glorifica a Cristo. Repetindo, a igreja que prega no poder do Espírito tem mensageiros capacitados, mensagens inspiradas pelo Espírito Santo e glorifica a Cristo. Vamos então ao último tópico da lição, a igreja que prega a esperança vindoura. Diz assim o primeiro subtópico do terceiro tópico, um alerta a uma sociedade indiferente e insensível. O apóstolo Pedro já havia exortado os seus ouvintes na sua primeira pregação a salvarem-se daquela geração perversa. Há poucos dias estávamos ministrando sobre este texto e esta expressão geração perversa significa geração tortuosa, geração que vive um caminho tortuoso. Essa geração perversa está bem caracterizada em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 em diante, que diz assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Esta é uma caracterização da geração perversa e muito mais em nossos dias, quando vemos um adolescente de 14 anos matar os seus próprios pais e um irmão por causa de um relacionamento com uma outra adolescente. E este fato que aconteceu recentemente mostra o que é esta geração. Que geração é essa de adolescentes e jovens que nós temos hoje? E que futuro haverá para esta geração perversa, pervertida, uma geração tortuosa, vivendo no pecado, na malignidade, na maldade?
Ora, meus amados irmãos, é realmente uma geração que precisa da salvação, da pregação eficaz da palavra de Deus. Continuando, agora ele reconhece que aquela era também uma geração ignorante. Era uma cultura indiferente e insensível para a realidade espiritual. Irmãos, precisamos orar mais e pregar a palavra de Deus com autoridade e unção do Espírito. Era, portanto, uma geração sem esperança. A insensibilidade às coisas espirituais é a marca daqueles que não conhecem a Deus. É a essas pessoas que a mensagem da cruz deve ser pregada. Uma geração indiferente e insensível. É o que nós vemos no dia de hoje e nós precisamos continuar na nossa posição como igreja do Senhor, pregando a verdade. Nós somos a igreja do Senhor, a coluna e firmeza da verdade e precisamos pregar a este mundo o evangelho de salvação. Segundo o subtópico do terceiro tópico, a promessa da segunda vinda. Concluindo a sua pregação, Pedro deixa uma mensagem de esperança. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos capítulo 3, versículo 19. Por um lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que fora trazida por Jesus, o Messias. Essa bênção, portanto, já era uma realidade. Por outro lado, essas palavras de Pedro olham para o futuro, apontando para um refrigério dos últimos dias que fora prometido a Israel. Trata-se da futura restauração de todas as coisas. A igreja, portanto, tem uma mensagem de esperança para aqueles que estão sem esperança. É uma realidade que no tempo de Deus se cumprirá. Esta expressão, refrigério pela presença do Senhor, segundo o nosso comentarista e segundo alguns biblicistas, se refere à vinda do Senhor Jesus Cristo, quando ele vier e restaurar todas as coisas. Ou seja, a nossa salvação aconteceu, acontece e acontecerá. Nós temos ainda a redenção do corpo, a transformação deste corpo em um corpo imortal e incorruptível, que nos dará acesso às bênçãos da salvação que estão prometidas para aquele que permanecer até o fim. Portanto, precisamos pregar uma mensagem bíblica, uma mensagem cristocêntrica e uma mensagem olhando para o futuro e dizendo para todos os que nos ouvem: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sinopse da última parte da lição: a igreja que prega a esperança vindoura alerta uma sociedade indiferente à realidade espiritual, proclamando a promessa da segunda vinda de Cristo. Repetindo, a igreja que prega a esperança vindoura alerta uma sociedade indiferente à realidade espiritual, proclamando a promessa da segunda vinda de Cristo. Vamos então à nossa conclusão, meus amados irmãos. Chegamos ao fim de mais uma lição. Nela vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com uma gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com maestria as escrituras sagradas. Portanto, irmãos, por esta frase nós aprendemos que não importa o seu grau de instrução, você pode estudar a palavra de Deus e se tornar alguém que exponha a palavra de Deus com maestria, como aconteceu com Pedro. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele, para sermos exitosos, ou seja, termos êxito no ministério da palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as Sagradas Escrituras. Amém. Termino esta lição convidando você para a próxima lição. Não perca a quarta lição do terceiro trimestre de 2025, intitulada Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. E eu conto com você aqui na próxima semana, meu caro professor e aluno da Escola Dominical, para mais uma lição. Aqui eu me despeço pedindo a você que deixe o seu like e que compartilhe essa aula com outros irmãos e irmãs, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Continue orando por nós para que possamos dar prosseguimento a este
tão importante trabalho de mostrar para você esta visão panorâmica da lição, com comentários, com argumentações, para que você possa, caro professor, lecionar bem no próximo domingo. Boa aula para todos vocês. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.